tiver uma chance em 1 milhão, eu vou ser essa chance. Você vai ser essa chance. Eu não me contento com o bom, eu não me contento com o normal. Porque Deus não me chamou pra brilhar pouco, Ele me chamou pra brilhar muito. O que as pessoas não entendem é que todos nós fomos chamados pra isso. Eu não trabalho com probabilidades, eu trabalho com possibilidades. Eu sou a exceção mesmo. Você não consegue ir muito longe quando você tá sozinha. Me deu uma força, uma garra muito grande e me fez sair daqui ainda mais forte. Quando você tá perto de pessoas que são melhores que você, que já chegaram onde você quer chegar, o seu crescimento ele é exponencial.